E hoje, no Impacto Positivo, eu estou até muito emocionada porque eu estou recebendo Bonecas Negras, que é uma associação de armação dos búzios. Está aqui com a gente Luciana Passos, que é a presidente, também a Leia Pereira, Vanderlé, mas mais conhecida como Leia, que é a vice-presidente, e também Andréia Amélia. Luciana, 2025, hein? Agora bonecas andando com as próprias pernas. Pois é, Leila. Para quem não sabe, Leila começou isso tudo com a gente. Lá em 2015, né? Cada uma dentro da sua vertente, mas todo mundo acreditando naquilo que era Bonecas Negras, que a gente nem tinha noção de onde que aquilo ia chegar, né? Então a gente fica emocionada mesmo de falar. Então, Leilinha, de lá de 2015 para cá, muita coisa legal e difícil também aconteceu, né? Eu acho que Bonecas Negras, que é uma associação que teve o desejo de fazer com que Búzios se mostrasse de uma forma cultural. Búzios pudesse mostrar as riquezas humanas que ele tem. Porque as praias maravilhosas, aquela natureza maravilhosa, o mundo inteiro já conhece. Mas o que estava muito escondidinho era os nativos, era a população genuína da cidade. A raiz, né? A raiz. E aí, no bairro da Rasa, que é um dos quilombos de Búzios, porque Búzios tem 2 quilombos, né? Você entra na cidade ou pela Rasa ou por Baía Formosa. Não existe como entrar em Búzios sem passar por Terra de Preto. Você vai ter que passar por ali para poder estar dentro daquela península maravilhosa. E essa comunidade é uma comunidade que, para quem já tinha casa lá há 50 anos, para quem ia visitar, e aquele glamour todo de Brigitte Bardot, nunca se ouviu falar do quilombola, nunca se ouviu falar muito do caiçara, né, do nativo. O que o nativo faz? Qual é o costume do nativo? Só mais dos pescadores, né? Ali do centro. Na beira-mar, então, exatamente, mais em evidência. Sim. Então, o Bonecas Negras queria fazer um artesanato que fosse genuíno. Ele acreditava que as pessoas nativas tinham uma coisa para mostrar, porque a gente sabe que o planeta Terra frequenta Búzios. E todo mundo quer levar alguma lembrança. Então, você tinha coisa da China, você tinha coisa de campo, enfim, do país, do mundo inteiro, mas você não tinha uma coisa feita pelo nativo para vender. E assim nós fomos garimpando, né? Logo no início, nós fomos ensinar a fazer boneca no Quilombo de Rasa. Eu e Jaqueline Santos. Foi lá dentro da raiz resgatar a cultura, né? Exatamente. Dentro do Quilombo de Rasa, Dona Ui ainda era viva, que era a líder ali do Quilombo, né? E ali nós ficamos por 9 meses, ensinamos a fazer bonequinhas. E ali a gente foi conhecendo aquela cultura incrível deles. Ficamos por 9 meses ali e depois a gente entendeu que nós tínhamos que dar um voo um pouquinho maior, né? Passamos todos os conhecimentos para eles tocaram lá com as bonecas e a gente foi também agregar outras mulheres que não fosse só quilombola. E assim aconteceu. Veio você, veio a Amélia, e aí veio Leia, que Leia é quilombola, que é... A nossa marisqueira, a nossa marisqueira, pescadora, de um tudo essa mulher. E que foi também a pessoa que mais mostrou a cultura quilombola para nós. Sem nenhum pejo, sem nenhum medo. Mostrou com orgulho do que é ser um quilombola e os costumes quilombolas. Eu quero falar genuíno, né? Muito genuíno. Eu quero falar desse orgulho porque, por exemplo, com o crescimento, né, e esse resgate cultural, que vocês foram a fundo em armação dos búzios, teve a necessidade aí de se organizar, né, de se legalizar. Porque hoje, por exemplo, Bonecas Negras é conhecido, né, em todo o estado e internacionalmente. Nessa fase de legalização, quais foram os benefícios? Então, eu já fiz parte de sei lá quantas associações da minha vida. Então, eu não queria mais um CNPJ para o meu nome. E fui relutando com aquilo. Mas nós tivemos a oportunidade de apresentarmos uma proposta para a Eletrobras. A Eletrobras tinha o desejo de mostrar que eles não são apenas para você chegar e ligar uma luz, ligar um eletrodoméstico. Eles querem transformar vidas. Apresentamos para eles. A gente queria máquina industrial, porque todas nós tínhamos caseirinha e você não consegue trabalhar muito com a caseirinha. Eu tenho a minha até hoje. Todo mundo já passou pela caseirinha aqui, né? Assim, gerusada. Exatamente. Abençoada. Mas até a hoje. gente já não dava mais para continuar com aquilo, né? Então, nós solicitamos as máquinas industriais. Naquele momento, nós não estávamos legalizados. Então, nós contamos
com o Instituto Ecológico Búzios Mata Atlântica, a Melissa, uma parceria, né? Melissa Prochini, que foi uma grande parceira no momento, pegou as máquinas para nós. A partir dali a gente começou a entender que ou a gente sempre teria que contar com outro CNPJ, ou nós teríamos o nosso e poderíamos caminhar com as próprias pernas. Ali foi montada a Associação Bonecas Negras da Cidade de Armação dos Búzios, onde você fazia parte, aliás, todo mundo aqui. Enfim, ali nós começamos a realmente a crescer e a brincar de gente grande, né? Porque é um CNPJ, inclui declaração todo ano, inclui responsabilidade, né? Que às vezes uma associação ela não consegue manter. Enfim, né? É um aprendizado. Burocracias, né? Sim, que é uma sim. coisa que assusta a gente. Pois é, eu acho que isso devia ser... nós deveríamos ter um órgão que nos dissesse... Teria que ser o poder público, né? O que você vai ser se você tiver uma associação? Né? Porque uma coisa, a gente vê muito assim, por exemplo, em Búzios. A pessoa quer ser uma associação, a pessoa não quer ter gasto nenhum numa associação e a pessoa quer que o governo arque com os desejos que ela tem. Então, são dois caminhos. Um é de você ficar eternamente solicitando ajuda e outra de você se independizar. Bonecas Negras, junto com as suas participantes, sempre buscaram o caminho da independência. Então, a partir do momento que você é um CNPJ, você vai conversar com outro CNPJ de uma forma jurídica. Não tem mais, por favor... igual por igual. Exatamente. Por favor, nos ajude. Você vai conversar com o poder público como uma pessoa jurídica conversa com o poder público. Né? Você vai ter condições de dar uma nota fiscal como uma empresa dá a nota fiscal dos seus produtos. É jogo de gente grande. É jogo de gente grande. É jogo de gente tem grande. Custos, né? Porque responsabilidades qualquer negócio fortes. você tem custo, qualquer negócio você tem que ter investimento. Então, nós tínhamos 11 mulheres, depois nós fomos para 20 mulheres, hoje nós chegamos em 30 mulheres, que estão conscientes de que nós somos um grupo de empreendedorismo. Né, junto com a cultura, buscando a cultura. Mas o que nós fizemos da cultura? Nós fizemos negócio da cultura. Então, você chega na casa da Leia, tem um negócio que parece um abajur enorme, que você fala, que abajur lindo? Não, não é um abajur lindo. É um instrumento de pesca artesanal, que se chama juquiá. Deixa eu aproveitar a tua deixa e falar da diversidade com a Andréia e a importância disso, porque nós temos a Leia, que é quilombola, marisqueira, pescadora, griot, né? É uma buziana, né? Nativa ali. Mulher, e que está passando essa história cultural de geração para geração. Mas aí, nós mulheres, como imponderadas, né? Existe uma diversidade hoje dentro do Bonecas. Eu queria que você falasse, Andréia, a respeito dessa diversidade e a importância disso. Sim, como foi dito lá na frente, né, o Bonecas, ele começou com essa diversidade, só que o nosso ponto forte, o nosso foco é em mostrar o artesanato e a história, a cultura genuína de Búzios. E por acaso essa cultura, essa história é uma mulher e ela está aqui junto com a gente, então é humana, né? E aí, nisso não tem como não falar e destrinchar o poder das mulheres, a grandiosidade das mulheres e a diversidade das mulheres. E isso tem dentro do Bonecas, né? As mulheres, tem gente nativa, igual Leia, Vanúzia, que são nascidas lá. Tem mulheres vindas de outros lugares, de São Paulo, né? De Bom Jesus, de Itabapoana, de Brasília, de Campos. Então, tem uma diversidade, né? De peles, de conhecimentos, de cultura, mulher LGBTQIA+, e todas essas mulheres, elas podem, dentro do Bonecas, dentro da associação, dentro da costura, do artesanato, da arte, de toda essa representatividade, nós podemos ainda e sempre sermos nós. Autenticidade, não se deixar engolir por uma sociedade patriarcal e tudo que a gente conhece, mas lutar contra isso e se reconhecer não é fácil. Né? Às vezes a gente, por necessidades, eu tenho que trabalhar, que eu tenho que manter uma família, que eu tenho... E nesse tem que, você fala, peraí, quem eu sou dentro da história do Brasil, né? E aí a gente renasce como Fênix mesmo e fala assim, não, eu sou eu, e eu sou muita coisa, dá licença, né? Por exemplo,
foi em 2018 a legalização, então temos aí 7 anos. 10 anos de história do Bonecas e 7 anos de CNPJ. De legalização. De um voo responsável, né? Início, meio, continuidade. E nesse meio tempo, muitas conquistas. Mas antes da gente falar das conquistas e a importância das parcerias e dos editais, eu quero falar com a Vanderleia, mais conhecida como a Leia Pereira. Leia, mudou a vida? Muito, Leia, muito. Eu falo em todos os lugares que eu vou, né, que hoje eu me vejo como uma mulher, né, porque eu vivia dentro de ali na Rasa, né, dentro daqueles 4 cantos de parede que era a minha casa, sentada, fazendo meu artesanato, e ele não era reconhecido, né. Depois que eu conheci a Luciana, que eu falo que foi amor à primeira vista, né, que eu tenho ela não como uma parceira de trabalho, mas como uma irmã para mim. É sua família, né? Sim, como da minha família, a minha vida mudou muito. Como mudou espiritual, entendeu? Hoje eu entro no lugar com a cabeça erguida. É respeitada, sim, eu digo admirada. Assim, entro nos lugares que eu digo assim, eu como uma negra, eu tenho o direito de entrar. E eu entro, sou muito bem recebida. Agora no mês de dezembro, né? Eu recebi a minha medalha, ação de aplauso, dado por um vereador, que é o Josué, né? Que ele me deu essa linda homenagem. Eu fiquei muito feliz, quero também agradecer ele pela essa homenagem que ele me deu, né? E tudo na minha vida mudou, e eu creio que vai mudar muito mais, entendeu? Porque através do Boneca Negra eu consegui mostrar para 2 tias. Durante esses 7 anos, sim, né, Leia? Porque foi passo a passo, sim, todo dia passo a passo, aprendendo um pouquinho, sim, né? É como eu estivesse doente e precisava estar num hospital internada para ser curada. O Boneca Negra foi isso para mim, como eu falo para em todos os lugares que eu vou. Aí, nesse meio tempo, eu consegui também levar 2 tias, que hoje ela está um pouco afastada do ateliê, mas eu consegui ficar com elas pelo menos quase 3 anos lá no ateliê, ensinando, elas aprenderam muitas coisas, né? Ali com a gente, com o grupo, vários lugares também que eu nunca imaginei que eu ia, que eu fui, elas também pôde estar lá naquele lugar, várias feiras, eu estou participando de várias feiras, como São Paulo, Rio de Janeiro, né? Em Búzios mesmo, em evento, o Boneca é convidada. Então, quem você é internacional, em Búzios, sim, né? Sim. Todo mundo conhece. Quem está de frente ali nos lugares é eu e a Luciana. Então, para mim, sabe, eu sou muito feliz e tenho tempo para tudo, Leila. Vou dizer a verdade. Eu tenho tempo para ser uma dona de casa, tenho tempo para ser avó, tenho tempo para ser mãe, tenho tempo para fazer o artesanato, tenho tempo para passear, tenho tempo para pescar, tenho tempo para aconselhar, porque se alguém precisar de um conselho, como foi a minha vida, como era e como é agora... Você é uma coach hoje, sim, né? eu tenho Ela como passar. Então, para mim não tem tempo ruim, gente. Luciana, os editais, porque teve esse primeiro passo da Eletrobras, que foram as máquinas, já nessa parceria com a ONG, e aí as máquinas passaram a ser do Bonecas Negras. Daí, então, vendo toda essa possibilidade, né, a cortina se abriu. Sim. O que eu falo, o empreendedorismo, ele é desafiador, né? Então, assim, por que a gente vê muita coisa não ir adiante? Porque nas adversidades as pessoas recuam. Então, devido a esse nível de mulheres que você está vendo aqui, cada hora que uma desanimava, a outra falava, não senhora, vamos continuar, dá aqui sua mãozinha e vamos continuar. Aliás, eu não tenho dúvida que o grande sucesso do Bonecas Negras é isso que acontece entre as mulheres na associação. As mulheres se amparam, as mulheres desejam que as outras estejam bem e tem o objetivo de estar ali, né? A gente quer que o Bonecas Negras cresça porque a gente quer que cada uma de nós possamos ter grana, possamos ter visibilidade, possamos ter nossos produtos reconhecidos. Então, o grande lance do Bonecas é isso, é o que uma mulher faz pela outra, sempre ali apoiando. Bom, aí o sonho dourado de qualquer organização é edital. Mas assim, eu, por ser a presidente, estar muito ligado em produção e venda, nunca pude me dedicar muito a isso. Jaqueline, que participa
que é uma das fundadoras, que participa território de petróleos, vários segmentos que acontecem dentro de Búzios ligados à área do petróleo, veio e falou, olha, tem um edital aberto e o pessoal do território de petróleo quer pegar o edital e quer nos incluir como aglutinadas. Isso em 2021. Então, participamos com eles. Esse edital englobava Bonecas Negras, Marisqueiras da Rasa e Caiçaras do Centro. Assim, eles concorreram, ganharam e nós participamos desse edital. Esse edital, nós fomentamos o turismo de base comunitária, que a gente vinha fazendo há muito tempo, de uma forma assim muito artesanal, né? E ali nós tivemos uma estrutura muito importante, né? De mídia, de carro, de pagamento de guia. Ali nós descobrimos a Leia como uma griot. O que é uma griot? Uma griot são mulheres mais antigas que contam as suas histórias. Então, nada melhor do que a Leia, que ama. A Leia nunca foi uma negra da rasa que tivesse vergonha da rasa, que tivesse vergonha de pescar, que tivesse vergonha de mariscar. Não, ela acha o ó do Borogodó, que passa para toda a sua família, todos os seus netos são apaixonados por fazer isso. E ali ela contava com esta mesma paixão para os turistas, qual era a onda disso tudo. E foi um sucesso, né? Um sucesso. É um sucesso. É um sucesso. A Patrícia Machado, que é a guia oficial da rota, formada, fala toda a sua área técnica, e depois vem Leinha falando quando o tio levava, quando o vô levava, quando o passarinho fica assim, quando o molusco não sei o que, enfim. Essa rota é uma rota que a gente visita um dos 3 mangues existentes do planeta Terra, né? Que nós temos um em Búzios, um em Recife e outro no Japão. Então, é quintal da Leia. Então, você imagina como é que cresceu, não foi... né? Onde ela cresceu. Onde ali, eu né? crescia, isso aí. Exatamente. Cresceu. Onde que eu Então, cresci. esse primeiro edital, nós conseguimos fomentar muito. Muito hoteleiro foi levado, muitos turistas fizeram a rota conosco. E aí foi ótimo, né? Foi investido 135 mil no Bonecas Negras e nas outras instituições também tiveram seus investimentos. Todo mundo começou a aparecer dentro da cidade com esse primeiro investimento. Depois surgiu um segundo, que era apenas para quem tinha participado do primeiro. Também da empresa Prio. Empresa petrolífera, que em 2011 houve um derramamento de óleo no mar, e então ele tem que fazer essas compensações. As empresas petrolíferas usam a Funbil, que é uma ONG, uma organização, para que isso aconteça. Então, elas lançam os editais, elas fomentam nas comunidades. No nosso caso, nós tivemos uma capacitação de mais de 2 meses, a gente passava o dia inteiro sendo capacitado para concorrer ao edital. Concorremos e entramos. Então, um edital de 350 mil, aonde nós... Teve os benefícios desse edital, né? Para o Bonecas. Só benefício, né, Leila? 350 mil reais. Eu nunca nem toquei num dinheiro desse. Não tinha ideia do que era isso. Então, ali a gente podia contratar um certo número de pessoas e solicitamos um investimento na área do turismo e na área da geração de renda com capacitações para costura e artesanato. E também capacitação na área de guias de turismo. Então, qual era o nosso objetivo? Que mais guias tivessem a oportunidade de conhecer a história que nós estávamos tendo, né? Passar para as pessoas a história da rasa e que mais mulheres pudessem aprender a mexer em máquina de costura e a trabalhar com a fibra da bananeira, que é mega genuína, né? E assim nós fizemos. Então, esse edital, nós temos todo o apoio da Funbil, semanalmente com o consultor, dizendo isso pode, isso não pode, isso dá, isso não dá. Fizemos a primeira prestação de contas, tudo redondinho, show de bola. Depois recebemos a segunda parte. Então, nós pudemos comprar um veículo para que a gente possa fazer o transporte dos turistas, divulgação. Olha, tudo aquilo que a gente precisava investir, a gente conseguiu investir nesse edital. Passaram pelo Bonecas, mesmo as que não estão hoje, né, acompanhando de perto ou vivenciando todo esse crescimento, né? Isso dá um orgulho, não dá como mulher? Nossa. Vamos dizer que, por exemplo, assim, no mês de... o que aconteceu no mês de janeiro, houve a Fernanda, que ganhou o Globo de Ouro, né? Um grande exemplo também. Com certeza. Com essa gana de não desistir nunca. Com certeza. O que eu acho, assim, eu não sei, às vezes eu penso que é uma coisa muito espiritual que acontece, porque as coisas que acontecem no Bonecas Negras, se eu sair contando por isso, você vai falar, essa mulher é louca. Né? O nível de mulheres que tem ali dentro. Então, você tem a Patrícia, que é uma quilombola que veio de Campos, que viveu situações absurdas dentro de Búzios, e
é quem faz uma graça absurda dentro da rota cultural e dentro do Bonecas Negras. Você tem a Elânia, que vem de Brasília com a sua filha, com 14 anos, que dentro da pandemia começou ali com a gente, parceiros absurdos. Você tem a Denise Moran, que é uma arquiteta do município, que está ali eternamente. Qualquer coisa que você coloca, ela já responde, ela já ajuda. Ângela Barroso. Conhecimento ambiental, muito conhecimento. sabe? Né? A Leia, suas duas tias, a Margarete A família toda e a Ângela, que nos ensinaram coisas absurdas sobre o município, sobre a cultura quilombola. A Ingrid, que é uma quilombola maravilhosa, que hoje está morando em São Pedro da Aldeia, mas continua com a gente, está com 2 filhinhos. E a filha de 7 anos costura. A filha de 7 anos já Valentina. costura. Então, assim, é tanta mulher envolvida para que a coisa aconteça. A Vanessa, que tem o seu filho, que também está trabalhando junto com a gente de uma certa maneira, não pode produzir, mas pode outra coisa e faz. A Mariana, que é a Mariana... Carmen, né? Tem a Carmen, de Maria Joaquina. A gente está conhecendo todas, gente. Gente. A Mariana, que foi assim, sabe, ajudou muito no processo administrativo. A Selma, que é outra paulista, que também ajudou muito no sistema administrativo. Então, são mulheres com potenciais absurdos, né? A Luciana Fajardo, que foi a responsável comercial pelo Bonecas, que também abriu muitas portas. E fora as pessoas e empresários da cidade que abriram as portas, Nossa, né? Sim, como Iniciais, Gold. como começou, Sim. quando começou a apresentar o produto, né, para que pudesse expor. Sem dúvida. Colocando Quando aconteceu à a venda. pandemia, que acabou um dos primeiros lugares que vendeu nossa máscara foi no Golden Bread do Porto da Barra, lá em Búzios. O Léo e a esposa dele abriram as portas. Nunca pediram R$1 de comissão. Era normalmente quem pagava o nosso aluguel. Era dali que a gente tirava o nosso aluguel. Então, e fora Foi outros... na padaria, no mercado. No mercado. Depois saiu pra farmácia. O La Forrest, Foi, as pousadas, farmácias, sabe? tudo. Lugares assim que realmente são eles que fazem a gente acontecer. Né? Porque eles estão aí, vendendo pra gente. Então, o que a gente pretende agora, 2025? Pegar toda essa base que nós conseguimos, né? E outras pessoas que começaram a investir. A Léa já fazia seu artesanato de cestaria, já começou a investir em lenços e turbantes. A Mariana criou dentro do Bonecas Negras, já há algum tempo, o PSS. Tá lá, pudemos investir nas coisas dela. Eu vou começar com a minha linha de roupa, que há muito tempo eu quero fazer, saídas de praia. A Elânia está investindo em bolsa. Deixa eu tentar explicar aqui para quem está acompanhando a gente. O Boneca existe os produtos ali do Bonecas, onde todas do grupo participam na criação. Mas aí o Bonecas também abre espaço para o talento individual de cada uma. Então, isso, a partir de 2025, esses braços vão... Porque pudemos investir em cada uma, né? Então, assim, por mais que você tenha talento, sem grana, ele fica só no talento, né? E agora a gente pôde ver o potencial de cada um, de desejo de produção, e a gente pôde investir em cada uma. E de criatividade, né? Só gente muito criativa e muito talentosa, né? Então, e os assim, produtos aumentaram. A diversidade, assim como a diversidade das mulheres, a diversidade desses produtos. E a Amélia ajudou muito nesse processo. Por quê? Nós tivemos 3 tipos de capacitação. Nós tivemos a capacitação para guias de turismo, com a professora Débora Castel, que foi a professora que formou muita turma no Colégio Oliveira Botas de turismo e tem especialização na Rasa, nós abrimos inscrições para 30 alunos. Vieram 90, conseguimos dar aula para 40. Né? 31 se formaram. Não só com as aulas incríveis da professora Débora, mas várias outras pessoas vieram. O próprio secretário, na época, Alan Câmara veio... secretário de Cultura. Secretário de Cultura veio colaborar. Thomas Weber foi assim, sabe? Graças a Deus, hoje ele é o nosso secretário de turismo lá em Búzios. Thomas Weber deu muita força pra gente, né? Dando a carta de apoio pra gente conseguir pegar esse edital. Então, assim, a gente teve muito apoio. Então, foram lá 31 guias, novos guias, com essa formação no bairro da Rasa, né? Foi entre guias formados e condutores. E houveram 2 outras capacitações, foram muito importantes, que eu quero, por favor, que a Andréa fale sobre isso, que foi a capacitação na área da costura e a capacitação na área da fibra da bananeira, que é a cestaria. Então, vou começando falando da Vanúzia, porque é nascida lá em Búzios. Bairro do Capão. É uma artesã costureira maravilhosa e que pega essas fibras naturais,
É que a natureza dá, gente. A natureza Nossa, dá se tudo. ela ouvir você falar que ela pega essas fibras, ela não vai, ela vai falar assim, Amélia, é fácil eu pegar as fibras. Não. Ela não tira a bananeira, Vamos- ela não não, desfibra a bananeira. Esses processos... Simplifica pra gente, Andréia. Eu acho que Leia pode falar, porque Leia também faz isso. Sobre esse processo, porque a gente fala pegar e lá, parece que tira a banana do e vem. Não é, gente. Você tem que ir lá, você tem que... Sim. A Vanusa, ela vai falar isso pessoalmente. Eu acho que a Leia pode falar com desse relação desfibrar desse... Sim, com eu relação ao que a Luciana tinha falado, que você ia falar, a respeito das oficinas, né? Vou falar da capacitação. Então, eu sou artesã, eu sou costureira, sou artista, e dentro do Bonecas, dentro desse edital, eu fiquei com a responsabilidade de dar a aula de costura, a capacitação de costura para essas mulheres, né? As mulheres, o edital era específico para as mulheres pescadoras, marisqueiras, quilombolas, e foi isso que foi feito, dar aula de costura para essas mulheres que estão acostumadas com a pescaria, né? Ir lá sentar numa máquina industrial, cortar, sabe? Moldar, criar uma peça, por relato delas mesmas. Era uma coisa que não passava na cabeça, que elas achavam que não ia conseguir nunca. É muito difícil, era algo distante. Por quê? Porque não estava ali no manusear da vida delas, essa parte. Incrível que uma pessoa que pesca, né, que faz o artesanato... Deve ser muito mais difícil, né? Que é muito mais difícil, mas olha como a cabeça da gente, às vezes, é a própria limitação, né? Essas mulheres chegaram lá, primeiro com um medo, um certo receio, uma certa insegurança. Nós conversamos sobre a vida delas, a vida de todas, e depois elas foram, né, com um passinho, um pezinho atrás, começando a costurar. Quando elas perceberam que elas fizeram a primeira necessaire, a primeira bolsa, e que sentiu a máquina reta, que não fazia aquele monte de barulho, era de zoom, e entenderam, falaram, nossa... Como eu posso, entendeu? Mudou o clique da capacidade. Mas aí eu fico pensando uma coisa, se o gratificante é mais de quem está ensinando, né? Sabe assim, você tem o prazer de ver alguém alcançar Sim, algo que mas você não imaginava. É uma né? troca, mas dentro do Bonecas, isso é uma constância, né? Porque como a gente já foi falado, as mulheres que estão ali potentes, elas não estão potentes e vibrantes sempre. Uma tá e a outra tá, não, eu vou desistir, não, eu não vou conseguir, e aí levanta. Porque para conseguir essa força, a gente precisa passar por essa oscilação. E é isso. Então a gente entende, porque a gente também já ficou insegura em muitas outras ocasiões. E a gente não sabe como é que é o lá na frente. Então essa força a gente tem. Então essas mulheres virem, são pescadoras, mas nunca colocaram a mão numa máquina e sair de lá produzindo uma peça. Uma não, né? Vários tipos de peça, mas uma necessaire, uma bolsa, sabe? E vir entender uma boneca, e vir entender e falar... Olha a minha potência, olha a minha capacidade e olha o que eu posso fazer com isso, porque abre um leque de criatividade. Aproveitando a tua entendeu? potência. Não é fechado, pelo contrário, você abre. Então, assim, dar aula para essas mulheres, dividir o meu conhecimento, que é uma troca, né? É uma troca. Aquilo que eu aprendi com a minha avó, eu aprendi com a minha mãe, e aí eu usei, o que foi me fazer costurar foi... o ser artista, foi o ser atriz, o precisar fazer um figurino, porque daí antes disso eu não queria, mas é a arte que fez isso. Andréia, aproveitando a sua deixa eu perguntar para a Leia. Leia, 2025, projeto individual, qual a tua meta, qual o teu foco para esse ano? Olha, eu penso daqui para frente ser bem melhor do que foi em 2024, gente. Com sinceridade, eu pretendo alcançar algo que 2024 eu não alcancei. Porque é importante, né? A gente está no início do ano aí fazer, Sim. né? Meta, Claro. Sim, objetivo. eu pretendo conquistar muitas coisas que 2024 eu não consegui. Eu Luciana, pretendo bem além. Você fica orgulhosa de ouvir, né? Porque é uma mudança da pessoa, né? E você sem vem dúvida. acompanhando isso, não somente na sua vida, mas próximo, né, do grupo, do coletivo.
Olha, eu não enxergava Hoje bonecas vale negras. a pena, porque antes Não. tinha um receio do CNPJ. Valeu? É. Continua valendo? Sim, é assim ou você, é o que eu falo, né? A gente vai continuar brincando, amiguinhas fazendo bonequinhas, ou a gente realmente vai crescer. Então não tem mais jeito. Hoje em dia você vai vender para determinadas pessoas, e se você não tem nota fiscal, você já não vende para essa pessoa. Então, mudou a concepção, acho que de todo mundo dentro do Bonecas que teve olhos para enxergar, né? Todas que receberam para trabalhar tiveram que ser MEI. Então, tudo mudou. Né? Você tem uma outra responsabilidade, você tem uma outra meta. E hoje, nós estamos numa nova loja dentro do Jeribá Tênis Park, onde a nossa visibilidade é muito maior. Então, assim, o meu objetivo para 2025 é se fortalecer na venda. Porque você tem 1000 tipos de Tem que dar hospedagem. vazão, né? Exatamente. Essa- Você tem essa- mil hotéis. Essa produção. 1000 hotéis dentro. E todo mundo quer ter uma coisa bacaninha para mostrar. E você, Andréia? A gente está quase chegando no final do podcast, do Impacto Positivo. Sempre é crescer com arte, com criatividade, com o fazer e a troca. E isso vai continuar. Sempre é conquistar a capacidade, conquistar no olhar a capacidade de se melhorar a cada dia, de se melhorar sempre. Eu quero ser o meu melhor, mas isso é todo dia. Outra coisa também que eu queria falar, que, assim, do meu coração, né, que agora em 2025, o meu sonho é o Boneca ter a própria A sede, esse é nosso. E pra gente não ter que pagar o nosso aluguel, né? Isso. Isso é meu coisa. sonho, né? Que É. sempre a gente, não só eu, mas todas nós, é o Desejamos, sonho mas se a gente conseguir fazer isso em Sim, 2025 sim. vai ser Vamos grandioso. para a gente poder, assim, nesse último momento aqui, finalizar. A gente está falando desse sonho de 2025, que com certeza eu sei que vai ser concretizado, que é a sede do Bonecas, né? Porque é um merecimento, porque está sendo feito um trabalho para isso, né? E bem direcionado. Mas aí eu quero perguntar uma coisa, a gente sempre conversava em armação dos Búzios, por isso também de Búzios, lá, né, com vocês, e termos vivido juntas lá na mesma cidade. Existe a história da Brigitte Bardot, que foi super importante dentro do turismo de Búzios, que alavancou, né, turisticamente Búzios para o mundo. E eu pergunto hoje, antes Brigitte, depois Bonecas. Diferente, porque um resgate cultural, né, dos pescadores, das marisqueiras, né, enfim, né, quilombola, dessa cultura da raiz, turisticamente, o que vocês me falam? Então, eu acho que é uma sorte de quem pode ir à Armação dos Búzios e conhecer a rota cultural afro-buziana, porque ela vai ter uma outra visão de Armação dos Búzios. Foi excelente o que Brigitte Bardot fez para Búzios, né? Ela veio, ela mostrou para o mundo inteiro. Só que, como a gente estava na linha de frente com a população querendo produto, a gente entendeu essa necessidade de mostrar, né, a questão raiz. Então, foi o Bonecas Negras que fez isso dentro de Armação dos Búzios. Foi o Bonecas Negras que mostrou a população nativa buziana. E aí o poder público não teve como. Ele foi obrigado, né, a abraçar e, de uma certa forma, fomentar as raízes. Um mínimo de reconhecimento, um mínimo, né? Porque um o que a gente percebe, né? Quando a gente conversa com Leia, quando a gente conversa com outras mulheres, a negra da Rasa, ela não se sentia nem digna de ir pro centro. Não, porque, aliás, muitas pessoas nunca foram no centro, né? Exatamente. Não, Muitas não. mulheres do Capão nunca foram na Zedinha, No né? centro. Então, eu já ouvi a Leia, a gente adora falar isso, porque é tão absurdo, né? No meio da pandemia, a Leia me falou. Eu não imaginava que eu, uma mulher negra, pudesse estar em lugar de branco. Isso eu tô falando de 2022, 2023. Incrível que a cidade sempre foi do raiz, né? Não, sem dúvida, sem dúvida. Né? Mas você tem que ter uma política pública para isso. Né? Uma política Para pública resgatar, para né? mostrar, né? Quando uma Secretaria de Saúde, uma Secretaria de Turismo mostra na sua, no que ela tem para oferecer o quilombo e venha conhecer o quilombo, a pessoa vai conhecer o quilombo. Quando você vai num lugar, você vai conhecer aquilo que estão falando para você que existe lá dentro, né?
Então, a gente já não é teve... inventado. Não é lugar criado, existe, né? a raiz Sim, existe, as exatamente. pessoas, a gente existe. Então, Porque- Búzios acho que ele já avançou nisso, tá? O quilombola, o pescador, a caiçara, a marisqueira, ela já entendeu que é bonito o que ela faz e que ela quer mostrar o que ela tem, né? Que é a Então, identidade cultural. justamente, dentro do curso que nós fizemos com os condutores, porque condutor é quem não é guia de turismo, é quem já faz esse rolê, que normalmente é o nativo, né? E os guias também, nós entendemos a necessidade que eles tinham de conhecer essa história para poder oferecer para o seu cliente. Então, já existe. Você tem vários condutores fazendo isso, você tem vários guias de turismo fazendo isso, levando para a Rasa, levando para a Baía Formosa, e você tem essa rota que está super estruturada, Rota Cultural Afro-Buziana, que o Instagram é rota.cultural, que eu, se fosse a pessoa que está ouvindo esse podcast, eu não deixaria de conhecer, porque é incrível. Eu acho assim muito legal e tá acompanhando, porque são só 10 anos. Não é muito tempo, né? De 2015 para 2025 são 10 anos. Legalização são 7 anos. Incrível o objetivo, o sentimento conquistado. Né? Isso, assim, eu fico admirada na capacidade que eu não desisti, persistir e realmente mostrar o que é Búzios. Tem um ponto dessa rota que, para mim, ele é até mais importante que o Mangue de Pedra. Óbvio que o Mangue de Pedra, ele é vital para a nossa vida, tá? Mas nós temos a Praia Gorda, aonde é o último ponto da pesca tradicional da cidade de Armação dos Búzios, que é o Barracão dos Pescadores. Nós tivemos condições, com esse edital, de reformar os portões, que já estavam meio deteriorados, e com uma ventania forte que deu, caíram todos os portões. Então, ali, mais uma vez, a gente pôde mergulhar na vida desses pescadores. Beneficiar. E beneficiar. Os pescadores ali são todos de barco a remo. As embarcações são denominadas pela Petrobras como as únicas no planeta Terra, porque são de um tronco só. E são pessoas de 50, 60, 70 anos que estão no mar pescando. Então, para mim, né, que sou uma paulista, venho lá do interior, para mim aquilo ali devia ser tombado. Patrimônio. Né? Patrimônio. Mas isso aí é uma questão de visão, não é mesmo? É tempo. É o mas tempo. Deveria. Pois é, volto a dizer, se você quer conhecer esse local, Bonecas Negras leva você... Pode falar para cá. Se você quer conhecer o que eu estou falando, que é o máximo, Bonecas Negras leva você com a Rota Cultural Afro-Buziana. Gente, eu... orgulhosa, quero agradecer em poder recebê-las aqui no Impacto Positivo, porque realmente história contada, história feita e muitas realizações, né? A gente que agradece pra mais todo uma o coletivo. Estou muito feliz de você estar no lugar que você sempre teve que estar. Você é uma comunicadora absurda. Tenho muito orgulho de você ter passado pelo Bonecas Negras e sempre que você tem a oportunidade de nos apoiar. Eu agradeço muito mesmo. Espero que várias vezes a gente possa estar falando sobre isso e cada vez com mais vitórias. Obrigada, Leia. Obrigada a você, Leila. Muito obrigada mesmo de coração. Estou muito feliz de estar aqui mais uma vez, né? Que foi quando você trabalhava lá em Búzios, né? Você lembra disso? Eu bem magrinha, com vestidinho, parece uma criança. Tenho ele guardado linda, até Leia. hoje, né? É verdade. Aí engordei. Comunidade, lembra? Sim, engordei alguns quilinhos e hoje eu tô aqui pela segunda vez. E eu tenho né? que encomendar uns cabelinhos. Sim. Amélia, André, Amélia, obrigada. Obrigada, Leila. Obrigada à Rádio Costa do Sol, ao Pod Costa. Obrigada por esse espaço, por nos receber como Bonecas Negras e por fazer parte de tudo isso, de toda essa conquista também. A gente está muito... Acho que o quarteto todo aqui é muito feliz Gente, por compartilhar. Vocês aí curtiram, né? Eu espero que curtam, compartilhem bastante. Por favor. Recebemos aqui a Associação Bonecas Negras de Armação dos Búzios, Luciana Passos, a Leia Pereira e também Andréa Amélia. Obrigada por vocês e até o próximo episódio aqui do Impacto Positivo. Valeu!